Produzir alimentos, fibras e madeira sem comprometer o meio ambiente é um dos maiores desafios do agronegócio brasileiro. O manejo florestal sustentável, quando bem feito, consegue aliar produtividade econômica com conservação de solo, água e biodiversidade. Hoje vamos conversar com quem vive isso na prática. Paulo Henrique Souza, que é administrador da fazenda Cambiju, no Paraná, que há 40 anos combina reflorestamento comercial com recuperação de áreas nativas e proteção de recursos hídricos. Logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, Paulo Henrique Souza, administrador da fazenda Cambiju, explicará como fazer manejo florestal sustentável de forma economicamente viável e ambientalmente correta. Olá, Paulo, tudo bom com você? Olá, Renata, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Paulo, para quem nunca viu de perto, o que exatamente significa manejo florestal sustentável na prática, né, no dia a dia ali de uma propriedade rural? Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu estou no Grupo Negresco há 20 anos. A minha formação não é engenharia florestal, eu sou advogado de formação. E há 5 anos a gente aceitou o desafio de estar entrando no trabalho do grupo, de uma das empresas do grupo que é de base florestal. Justamente com o desafio de atualizar os nossos manejos, as boas práticas dentro da área florestal. Então, o nosso dia a dia é o plantio de pinos, né? A partir da silvicultura, que é o tato do pinos, até o momento do corte. E isso, dentro das boas práticas, respeitando o meio ambiente, a fauna, a flora, dentro de um contexto geral de boas práticas de conservação. Perfeito. E muitas pessoas acham que plantar, né, floresta comercial é simplesmente fazer um deserto verde. Como é possível conciliar o cultivo de pinos ou eucalipto com a proteção de matas nativas, nascentes e a fauna dentro de uma fazenda? É um grande desafio, e por muito tempo as empresas de reflorestamento, de base florestal, elas foram vistas como vilões, né, do meio ambiente. E hoje em dia não se fala apenas de meio ambiente, quando se diz no contexto de fauna, flora, de rios, de águas, mas também hoje está em grande movimentação o contexto socioambiental, das comunidades em volta dos empreendimentos, de como a empresa impacta isso, né? Então, hoje é possível, sim, trabalhar o reflorestamento, que a gente sempre fala. O mundo não vive hoje sem papel, sem celulose, sem os produtos que são gerados a partir de uma floresta de reflorestamento. E sim, é possível a gente trabalhar dentro de um contexto ético, profissional e com boas regras, com boas condutas, para que esse impacto seja zerado ou mitigado, para que possa vir a ter o menor impacto possível, e quando ter um impacto, que ele seja logo identificado e consigamos sanar rapidamente, para que não gere nenhum desconforto dentro dessa cadeia que é socioambiental, que é a sociedade, que é a fauna, a flora. Então, existe uma preocupação de todas as empresas de base florestal, justamente no contexto de impacto ambiental, que é cuidar da fauna, que é cuidar da flora, das nascentes de rio, das APPs, das reservas legais, que estão dentro de um contexto, né? No nosso caso aqui é uma empresa de quase 6 mil hectares. Dentre essas áreas, 3 mil são de reflorestamento de pinos. Então, dentro dessas áreas tem muita fauna pujante, tem muita flora, tem vários nascentes de rios, e a gente consegue, com boa prática, alinhar
a produtividade, juntamente com a conservação desse bioma. Uhum. E, Paulo, até para ficar mais claro, né, essa questão da conservação, você falou aí que a propriedade tem quase 6 mil hectares. Qual percentual, normalmente, ele é destinado aí para o reflorestamento? Você até já mencionou que acho que hoje é uma área de quase 3 mil hectares, né? E quanto fica de reserva legal, APP e recuperação de áreas degradadas? É uma pergunta muito interessante, Renata, no ponto que, assim, os dados que nós temos são da APRE, que é a Associação dos Produtores de Reflorestamento, que no Paraná, principalmente, que é onde a gente está situado, existe, para cada hectare plantado de árvores comercialmente exploráveis, existe 1 hectare de área preservada. E aqui na Cambiju, nós temos exatamente esse retrato. É uma área de 6 mil hectares. Dentro dessa área, 3 mil hectares são plantados com reflorestamento e 3 mil hectares, aproximadamente, onde estão localizadas as áreas de preservação permanente, que são beiras de rio, que são áreas de reserva legal, que são estradas. Então, dentro de um contexto geral, as empresas de base florestal hoje, principalmente no Paraná, que eu tenho dados mais prontos, é 1 para 1. Para cada hectare plantado, existe 1 hectare de área preservada. Uhum. Perfeito. E nesse aspecto de sempre buscar uma maior qualidade, até um reconhecimento de mercado, quais são as principais certificações internacionais que um produtor brasileiro ele pode buscar hoje para comprovar que o seu manejo realmente é um manejo sustentável, né? E até que acho que é uma dúvida que todo mundo tem, vale a pena esse investimento em buscar essas certificações internacionais? Olha, as certificações internacionais elas estão muito ligadas ao mercado que recebe esse produto oriundo do Brasil. Então, hoje nós temos certificações que atendem o mercado norte-americano, nós temos certificações que são voltadas para o mercado europeu, e hoje a maioria das empresas, quando coloca o produto lá na ponta, lá na gôndola, lá, o cliente que está comprando, ele quer saber de onde está vindo esse produto de origem de plantio de pinos, de origem da madeira, porque ele quer saber se dentro do caminho desse produto não houve nenhum tipo de exploração irregular de madeira nativa. Principalmente o mundo lá fora vê o Brasil como um grande eu vou dizer, um grande desmatador, e essa não é uma realidade. A maioria das madeiras que chegam hoje para o mercado internacional é de origem controlada, tem uma rastreabilidade muito boa, você consegue determinar de onde saiu. Então, as certificações, elas vêm no contexto de nos ajudar mesmo, assim, sabe? No quesito assim, nós, por exemplo, nós não temos uma certificação própria, mas nós somos madeira controlada. Então, todos os nossos clientes enviam para nossas áreas os certificadores que aprovam que o nosso manejo é sustentável, que o nosso manejo segue as regras de boas práticas, tanto na atividade florestal em si, mas também na conduta com o funcionário, com o manejo de maquinário, de não contaminação de solo. E o caminho da certificação, até inclusive para médios e pequenos, é um caminho sem volta. Eu acho que no futuro será interessante, valerá a pena ter sim a certificação. Nós, agora para 2026, já estamos trabalhando para sermos uma empresa certificada. Então, é um caminho muito bom. E eu acredito que as empresas que se certificarem, elas também trazem uma garantia de que tem mais alguém olhando, além dos órgãos fiscalizatórios normais, que são governamentais, tem uma empresa que está ali certificando que são boas práticas, que não existe trabalho escravo, que não existe menor trabalhando, que todo mundo trabalha com EPI. Então, eu acho que é válido e é um caminho sem volta. Para a gente atender os mercados internacionais, a gente vai ter que acabar um momento, todos nós certificando também.
Uhum. Eu acho que é bem isso que você falou, né? Ultimamente, até com as novas normativas, principalmente aí de União Europeia, você não consegue mais fornecer para determinados continentes, até mesmo, sem ter essas certificações, né, Paulo? Então, às vezes, é para realmente fazer um negócio, porque senão você inviabiliza. Então, acho que cada vez mais é importante justamente para você comprovar que toda a cadeia, né, que todo o trabalho realizado, ele é um trabalho sério, que infelizmente, como você bem colocou, a visão ainda, não só internacional, mas eu acho que ainda nacional, é de que o país ele mais desmata do que faz de forma correta, né, o manejo. E a gente tem que quebrar um pouco, então, essa visão. Não, né, as pessoas trabalham de maneira séria. Quem desmata comete crime, né? Só que daí o É. tratamento também é diferenciado. Então, não é o produtor, né? São criminosos. Então, acho que isso que talvez a gente precisa deixar claro, né, para todo mundo. Paulo, na sua experiência, né, até que eu acabei de mencionar aí a questão de crime, de nome e tudo mais, a legislação ambiental brasileira atual, né, a gente tem ali o Código Florestal, que acaba colocando como obrigatoriedade o CAR, a gente tem o PRA, tem vários outros ali instrumentos, né? A legislação ela acaba sendo uma aliada, ou seja, ajuda nesse controle, ou ela acaba né, endurecendo demais, dificultando para a atividade do produtor rural que quer trabalhar com manejo sustentável. Como que você vê essa questão? A atualização da legislação ambiental, ela vem evoluindo no decorrer dos tempos, né? A gente percebe que existe uma boa vontade em um marco regulatório, principalmente das empresas de base florestal, e os pequenos produtores, muitas vezes, acabam gerando um impacto ambiental meramente por desconhecimento. Então, o advento do cadastro ambiental rural ele veio como um marco importante para a regularização de um planejamento territorial das propriedades. Hoje, os órgãos ambientais eles têm muito mais na mão cada projeto ambiental, né? Então, o CAR foi um bom mecanismo que foi criado para que isso possa ajudar na melhoria da legislação. Eu não posso dizer que a legislação hoje é um entrave para os negócios florestais, mas ainda muito jovem ainda os projetos, eles têm campo para melhorias. Eu acho que, principalmente o pequeno e o médio produtor ainda tem medo de lidar com os órgãos ambientais, de abrir as porteiras para que eles venham auxiliar, orientar. Então, esse paradigma que eu acho que deve ser quebrado em relação à legislação ambiental. É justamente que as pessoas acreditem que o Código Florestal, que o CAR, que o próprio PRA ali, seja um programa de regularização ambiental, para que seja contextualizado tudo para que se melhore o paradigma ambiental dentro das propriedades, né? Então, eu acho que ainda está se caminhando nesse sentido de quebrar esse paradigma de que os órgãos ambientais só querem multar, só querem coibir. Então, a gente acredita que no decorrer do tempo vai ter um ajuste, né? E isso vai acabar sendo bom para todo mundo, né? Tanto para os órgãos regulatórios como para os produtores. Perfeito. E falando em eficiência, na prática, o arcabouço legal brasileiro, ele consegue incentivar e premiar quem preserva mais do que o mínimo exigido por lei? Olha, em relação à premiação, existem alguns projetos que falam sobre esse prêmio para quem consegue não só manter as suas reservas legais exigidas por lei, e aqueles que fazem um pouco além. Porém, elas não são eficazes. E não há como se falar em preservação sem falar em retorno financeiro. O pequeno ele quer retirar o pinus invasor da área da EPP,
ele tem como fazer esse trabalho, porque o pinus todos sabem que é uma planta que não é nativa do Brasil, e ela tem ela dispersa muito semente nas APPs. E isso é um trabalho que nós vemos fazendo aqui na Cambiju, em consonância com as leis, com autorizações do IAT, que atende ao órgão fiscalizador aqui do Paraná. A gente tem feito, é possível fazer, mas a gente não pode esquecer que isso também tem um cunho financeiro. Porque se for para eu mexer lá, para eu ter um monte de despesas e não ter nem como tirar essa madeira, a pessoa acaba desincentivando. Então, existem maneiras de que se premie, sim, aqueles que têm um bom trato nas suas áreas de reserva legal, dentro das suas APPs, e não há de se falar em outra maneira senão premiar financeiramente, que é o que incentiva o pequeno, principalmente, a desembolsar ou mostrar ali uma força de trabalho com o intuito de recuperação. Uhum. Não, e até nesse sentido, acho que existem, né, alguns instrumentos financeiros, porque é o que você falou, se as pessoas não verem, né, se quem trabalha com isso não vê mais vantagem na preservação e no realizar a atividade de forma correta, você também está incentivando as atividades irregulares e ilegais. E hoje, alguns incentivos eu acho que já existem, né, como pagamento por serviços ambientais, o CRA-Verde ou cotas de reserva ambiental que ajudam ali o produtor, né, na preservação. Na prática, esses mecanismos eles já estão funcionando e remunerando de forma justa quem conserva? Porque acho que é uma pergunta que todo mundo se coloca, né? A gente vê aí alguns programas, até Campinas aqui está com um programa de pagamento por serviços ambientais em aberto para a APA Campinas, justamente para o produtor rural se inscrever, né, fomentando a preservação e ter ali uma contrapartida econômica. Mas é curioso porque até ontem mesmo eu tive um questionamento, mas vale a pena? Né? Será que eu não estou chamando uma fiscalização para a minha área, assim, ser necessário? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje ainda as premiações, ou seja, a compensação financeira para quem tem um trabalho de serviço ambiental, pagamento por serviço ambiental mesmo, ainda é lenta e é complexa demais para você realizar esse pedido. Você acaba ficando entravado dentro da burocracia interna de algum órgão para você conseguir ter esse benefício. Ainda é muito lento, é muito burocratizado esse pagamento, né? Então, nós, como grandes produtores, a gente nem consegue pedir, mas para os pequenos que têm ali pequenas áreas, que têm ali 20 ou 30% da sua área de reserva legal, para eles seria importante esse benefício, essa ajuda, que é o que realmente ajuda eles manterem o negócio deles ali e fazer com que essa reserva legal permaneça, que aquilo ali tenha uma finalidade financeira, e por que não? E isso ainda é muito lento, ainda é muito burocrático. O pequeno, ele, por falta de informação, ele não corre atrás também para fazer a documentação necessária para esse pedido, de mostrar que ele está fazendo de forma correta. Então, eu acho que ainda é muito lento essa chegada desse recurso para aqueles que levam de maneira sólida e correta as áreas de preservação. Perfeito. E um outro ponto que gera muita discussão é a burocracia para aprovação de planos de manejo florestal. Ainda demora muito? O que mais trava ali esse processo? Desde 2024 agora, o pinus e o eucalipto eles foram retirados do rol de atividades potencialmente poluidoras. Isso foi um grande avanço em relação à silvicultura e às empresas de base florestal. O que acontece? Hoje você não precisa mais de uma liberação, né, um pedido formal para plantar pinos, desde que sejam em áreas consolidadas, que é o nosso caso. A Fazenda Cambiju já está no mercado florestal há 40 anos, com áreas bem consolidadas. Então,
Então, a lei de 2024, que tirou do rol de atividades poluidoras o pinus e o eucalipto, ela nos auxiliou no sentido de não ter mais que fazer esse pedido formal para os órgãos ambientais, isso a nível federal. Aí cada estado tem uma prerrogativa de inserir alguns limites, alguns tópicos além da lei federal. Aqui o IAT do Paraná que rege esse controle, e então hoje em dia a burocracia da aprovação de plano de manejo florestal é lenta em relação à retirada de pinos em APP. Então o processo em si ele ainda é burocrático, mas a retirada do pinus e do eucalipto como uma atividade potencialmente poluidora foi um grande avanço para nós que trabalhamos no setor. Perfeito. E falando em recuperação de nascente, de áreas degradadas, né, elas são uma obrigação legal, mas elas também trazem benefícios diretos para a própria produtividade ali da fazenda. Quais ganhos concretos é possível observar quando há esse tipo de investimento? Hoje o mais importante do que preservar é recuperar aquelas que foram degradadas no decorrer dos anos. Então, nós aqui, nós temos um projeto que é de identificação dessas áreas, dessas nascentes. Então, a gente identifica, vê o que pode melhorar e, após essa identificação, porque toda propriedade que tem um curso de água, que tem uma nascente, deve se atentar por isso, porque a segurança hídrica é o que mais está em discussão hoje, né? Tirando a poluição, o desmatamento, a segurança hídrica é o mais importante dentro do contexto de ambiente florestal. Então, todos devem se atentar a isso. Aqui a gente já faz um trabalho específico sobre nascentes, sobre APPs, e a água é indispensável para toda a biodiversidade. E não há de se falar que você não, cuidando das nascentes, dos rios, você não tem um benefício dentro das suas áreas. A segurança hídrica, a biodiversidade dentro da sua área, a qualidade do solo, evitando erosão, assoreamento, porque quando você cuida da nascente, você tem uma gama de outros cuidados, que é a erosão, que é assoreamento de rios. Então, os cursos de águas eles preservados dentro da propriedade é maravilhoso, e todos devem se atentar a essa valorização, porque isso traz benefícios para a própria propriedade. Se você está dentro de uma conformidade ambiental, cuidando das suas áreas de APP, aí os cursos de água, as nascentes, né? Aqui na região a gente tem uma grande dificuldade que tem acontecido nas nascentes é a proliferação do javali, que é uma espécie exótica também, e ele fuça muito ali na nascente de água por causa daquele barrinho ali, ele acaba mexendo bastante, e isso a gente tem combatido, né? Seja cercando com madeira para ele não chegar naquelas áreas em que a água está vertendo. Então, a gente desenvolve alguns trabalhos já e todo mundo tem que estar de olho, né, na preservação, principalmente das nascentes. Perfeito. E, Paulo, muitos produtores, né, até como eu falei, às vezes têm um receio de trazer pessoas de fora para dentro da propriedade, né, abrir para visitação, o mesmo para o monitoramento, como no caso lá do programa de pagamento por serviços ambientais, porque tem receio de que isso gere autuações, né, gere fiscalizações ali na propriedade. É possível, né, com a prática, ser transparente e, ao mesmo tempo, proteger a propriedade de fiscalizações, né, que às vezes indevidas, muitas vezes, não sei se indevida, né, mas abusiva, talvez, né, com viés realmente ali para penalizar. Como que você vê isso? Os órgãos fiscalizatórios, eles são importantes, principalmente para aquela empresa, para aquele pequeno e médio produtor que leva o seu negócio a sério, que faz todo o trabalho de forma correta, respeitando as nascentes, respeitando as APPs, a reserva legal.
Então, quem geralmente faz um bom trabalho, ele não teme os órgãos fiscalizatórios, né? Por quê? Porque e aí eu volto a falar das empresas de certificadoras, porque elas vêm nos locais de exploração de madeira e fazem o mesmo trabalho fiscalizatório de um órgão ambiental federal, estadual, municipal, e ainda com critérios muito mais rigorosos, porque eles querem saber como que essa madeira está sendo explorada. Então, eu acho assim, se a gente está falando de empresas de certificadoras que estão chegando no Brasil para entender a nossa exploração florestal, então, é um critério que não tem como voltar atrás, você tem que seguir aquela normativa, e isso, quando você se torna principalmente uma empresa certificada, o próprio órgão ambiental sabe que para ser certificado tem que ter uma série de requisitos que devem ser preenchidos, porque senão você não consegue a certificação, né? Uhum. Então, hoje, quem teme fiscalização dos órgãos competentes são aqueles que geralmente ignoram a legislação ambiental. Então, hoje, as empresas de base florestal, principalmente aqui no Paraná, seguem muito à risca esse negócio de meio ambiente, né? E faz parte do nosso trabalho. Não há que se falar em empresa de reflorestamento sem se falar em consciência ambiental. Não tem como caminhar. Por quê? Porque nós somos fiscalizados, nós somos sempre cooptados, não é o termo cooptado, eu vou dizer que é um termo de responsabilidade. Nós somos sempre questionados sobre as boas práticas, né? Então, a gente sempre está aberto para fiscalizações e, enfim, eu acho que somente quem realmente não faz um bom trabalho é que teme essas fiscalizações. Uhum, perfeito. Paulo, né, se você pudesse sugerir uma única mudança na legislação atual ou na política pública brasileira para incentivar mais os produtores, né, a adotarem manejo florestal sustentável, o que seria? Porque eu acho que é importante, né, esse incentivo. Então, que você, né, qual seria aí sua sugestão? Olha, hoje como eu disse anteriormente, a legislação ela caminhou, ela está caminhando, os órgãos ambientais eles estão se atentando que a floresta plantada é necessária, né? É um produto como outro qualquer do agro, seja o soja, que é indispensável para a alimentação de animais ou para o próprio ser humano, mas a floresta também né? E a gente não está aqui defendendo uma ampliação sem limites, não. A gente está defendendo que seja feito de forma sustentável. E a sustentabilidade é justamente o que gere todas as empresas de base florestal. Hoje, a grande dificuldade que nós temos, e isso é um sonho para nós, é justamente a facilitação da retirada de pinos em áreas de APP. Porque dentro das nossas áreas nós temos várias nascentes, vários rios que cruzam a propriedade, e o pinus ele dispersa semente, e a gente, embora faça um controle dessa regeneração via roçada, que é menor impacto, mas tem um passivo de ambiental de anos atrás, né? De quando não se tinha essa preocupação. Hoje não, hoje todos nós estamos preocupados. Nós temos alguns órgãos aqui como aqui em Vila Velha, que tem o pessoal uma ONG ali chamada Iniciativas Campos Gerais, que o trabalho deles é realmente fazer essa descontaminação das APPs de pinos invasor. Então, nós, como empresa florestal, nós também temos essa preocupação. Nós sabemos que a semente invade áreas de EPP e nós queremos trabalhar isso. Mas a gente chega no entrave, porque você precisa apresentar um PRAD, isso tem um custo, e no máximo 500 árvores você pode fazer de modo discricionário. Então, eu acredito que existem já projetos de leis em andamento para que, sim, seja resolvida essa situação do pinus
invadindo floresta de reserva legal ou dentro da APP. Esse é o sonho nosso hoje, que se facilite essa retirada desse pinus que é disseminado pelas empresas de base florestal, porque ninguém quer ver nossos rios cheios de pinos, nós queremos ver a vida natural como sempre foi. Então, a legislação, ela, nesse sentido, nos ajudaria bastante se houvesse uma mudança. Perfeito. E, Paulo, para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Olha, a mensagem que eu deixo para todos em relação a uma empresa de base florestal, em relação à sustentabilidade, ao cuidado socioambiental, é que nós precisamos trabalhar, nós precisamos da madeira, nós precisamos do papel, isso é inerente à vida do ser humano aqui na Terra, mas todos nós temos buscado soluções para gerar o menor impacto possível, dentro de uma boa prática, e como eu disse, cuidando das comunidades que estão ao redor das empresas de base florestal, qual o impacto que a empresa causa na comunidade. E tem se falado muito no engajamento da sociedade paralelamente à empresa, para que tragam soluções e projetos, principalmente de incentivo a crianças, escolas municipais, trazer para fazer um projeto, conhecer um pouco do meio ambiente, de sustentabilidade, como que é plantado, como que é colhido, por que quando você está cortando uma árvore, você não está invadindo, você não está desmatando, porque hoje, dentro das escolas, você ensina desde muito cedo que cortar uma árvore é crime, é inaceitável. E algumas empresas já têm feito isso, trazido crianças, escolas, para dizer, olha, nós cortamos sim árvores, mas nós fazemos de forma consciente, respeitando a sustentabilidade, o meio ambiente, a fauna, a flora, e é esse o recado que eu quero deixar para todos, que existe sim a necessidade de existir florestas plantadas, mas que no decorrer dos anos foi dispensado um grande intuito de melhoria ambiental, de menos dano ambiental, cuidando da fauna, da flora, e isso é o recado que eu quero deixar, que existe sim as empresas de reflorestamento, mas dentro de um contexto ético dá para fazer as duas coisas, produzir sem denegrir ou explorar a mata nativa e os rios. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Acho que foi uma conversa extremamente rica, né, e cheia de exemplos práticos. Então, mais uma vez, obrigado, e já deixo o convite para voltarmos a conversar em outra oportunidade. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso dia a dia, sobre legislação, e será um prazer participar sempre que possível dessa conversa tão agradável. Maravilha. Bom, gente, no programa de hoje falamos sobre manejo florestal sustentável com Paulo Henrique Souza, administrador da Fazenda Cambiju, no Paraná. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos no próximo programa.